Bom, meus queridos, vamos agora para a correção de um exercício de área. E esse exercício, agora, ele retrata de um octógono. Olha só, ele vai falar de um octógono. Lembrando, o que é um octógono? Octógono é um polígono de 8 lados. E quando ele fala que ele é regular, é porque todos os seus lados possuem a mesma medida, o mesmo comprimento, né? E os seus ângulos também. Certo? Todos os seus ângulos a mesma medida e os seus lados, mesmo comprimento. E ele está inscrito em uma circunferência de raio 3, conforme a figura. Calcule a sua área. Bom, então a gente vai ter que calcular a área desse octógono. Amores, lembrando que a gente não tem nenhuma formulazinha pronta para se calcular a área de um hexágono regular. E a gente nem precisa disso. Toda vez que você se depara com uma figura e você quer a área dela, você tem que pensar que essa figura pode ser decomposta em outras figuras que você já sabe calcular a área. Eu coloquei o centro desse octógono e vou traçar aqui, ó, 2 raios. Já dá para perceber que a gente tem um triângulo isósceles aqui, já que isso é raio também, ó. Certo, meus amores? A gente sabe que esse octógono, ele é formado por 8 por 8 triângulos isósceles de mesma área, porque ele é regular. Ó, percebe? Então, para calcular a área do octógono, a gente vai ter 8 vezes a área desse triângulo isósceles. E como que a gente vai calcular a área desse triângulo isósceles? Vamos pensar, turma? Para se determinar a área de um triângulo qualquer, a gente tem que saber a base, e a altura dele, tá certo? Ou ainda, a gente pode saber a medida de 2 lados e do ângulo adjacente a esses 2 lados, certo? Bom, nesse caso, como ele fornece o raio pra gente e o raio mede 3, ó que incrível, mede 3, basta a gente descobrir o valor desse ângulo interno aqui e a gente pode usar aquela fórmula do meio abisseno. Meio vezes A vezes B vezes seno do ângulo. Vou colocar que esse ângulo é alfa. E quem é A e quem é B são os lados adjacentes, que no caso aqui são os raios, que valem 3. Ok? Vamos determinar a medida desse ângulo alfa. Como iremos fazer isso? Meus queridos, esses todos aqui, ó, todos esses ângulos juntos formam 360 graus. Como nós temos 8 deles, como que a gente vai fazer, ó? Vamos lá, muda a cor aqui. 360 dividido por 8. Para determinar o ângulo central de um polígono regular qualquer, a gente faz isso. 360 dividido por n, onde n é o número de lados. Então, 360 dividido por 8. Ora, se fosse por 4, seria 90 graus. Como é por 8, 45 graus. Vamos escrever aqui, ó, 45 graus. Ok? Então, a gente percebeu que esse triângulozinho aqui, ó, ele tem, eu vou fazer o desenho dele aqui para baixo, tá? Ó, ele tem esse ângulo interno aqui de 45 graus e os lados adjacentes a ele de 3. Então, nós vamos ter que a área do triângulo é meio vezes A, que é o lado, vezes B, que é o outro lado, que também é 3, vezes o seno de 45. Portanto, teremos que 3 vezes 3, 9, 9 meios do seno de 45. Seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Assim, teremos que a área do triângulo é 9 raiz de 2 sobre 4. Como ele não dá a unidade de medida, a gente vai colocar que é a unidade de área. Essa é a área do triângulo, mas vamos lembrar que a gente quer a área do octógono, então é 8 vezes 9 raiz de 2 sobre 4. Sabemos que numa multiplicação assim, a gente pode, por exemplo, aqui, meus queridos, ó, cancelar o 8 com 4, porque como aqui é 1, a gente vai multiplicar os de cima, pelos de cima, o de baixo pelo de baixo, teremos
que 8 dividido por 4 é 2, 2 vezes 9, 18 raiz de 2 unidades de área. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham entendido esse 2. Corrigimos então agora o exercício 3. Quando estamos velejando, há uma contínua interação entre as velas e o vento. Essa interação produz a força que movimenta o barco. A velocidade, a performance e o controle são muito influenciados pela quantidade de vela exposta ao vento, chamada de área vélica. No veleiro da figura é dado que AB mede 8 metros. Então a gente já pode até colocar aqui, ó, que AB mede 8. AC mede 7, a base aqui 7 metros. E BAC, 60 graus. BAC, ó, o ângulo do meio, né? A letrinha do meio indica o vértice do ângulo. Então, aqui é 60 graus, ó. Calcule sua área vélica, adotando raiz de 3 igual a 1,7. Isso implica que, com certeza, no exercício, né? Ou então, ele nos dá já a indicação que vai aparecer uma raiz de 3 e você vai ter que trocar por 1,7. Como ele quer a área vélica, e aqui a gente tem que a área vélica é representada pela superfície desse triângulo. E nesse triângulo, o que a gente tem? A gente tem o 8 metros e tem 7 metros, que são os lados adjacentes ao ângulo de 60 graus. Portanto, a fórmula adequada para descobrir a área desse triângulo é meio vezes A vezes B vezes seno do ângulo, que no caso é seno do ângulo de 60. A área do triângulo vai ser meio vezes 8 vezes 7 vezes seno de 60. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Portanto, temos que, como tudo isso é multiplicação, amores, ó, é bem mais fácil você ir cancelando. Claro, se o aluno quiser multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, no final dá a mesma coisa. Não esqueça de simplificar as frações. Então, aqui sobra 4. 4 vezes o 7, 28. Raiz de 3 sobre 2. Cancelando o 28 com o 2, dividindo, na verdade, né, teremos 14 vezes raiz de 3. Lembram-se que a gente tem que substituir a raiz de 3 por 1,7? Então, 14 vezes 1,7. Logo, o resultado vai ser 23,8 metros quadrados. Ops, deu uma bagunçadinha aqui. Peraí. 23,8 metros quadrados. Espero que tenham entendido, meus queridos. Qualquer coisa, estou por aqui. Grande beijo. Até a próxima aula.